Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o nosso mundo. Como vemos o nosso mundo? Como cada um olha para esse mundo? E é essa a questão. A questão sobre o mundo que nós vivemos, a maioria das pessoas, eu digo maioria, não todas, vê como um mundo ruim, um mundo negativo, que os humanos não têm mais salvação, que esse planeta não tem mais jeito, só vem violência, enganação, destruição, guerra. É a forma como as pessoas veem esse mundo. Mas a forma que nós vemos esse mundo nada mais é do que o nosso mundo interno. Porque quem vê o mundo são os nossos olhos, é o nosso interno. Mas quem vê tanto sofrimento desse jeito tende a ter depressão, ansiedade, tristeza, mágoa, se fechar, ser mais reativo, ser mais violento. Porque o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, principalmente a nossa mente, ela vai criando essas crenças para reagir a esse mundo que nós estamos vendo. E tudo isso só traz sofrimento, sofrimento interno, sofrimento para si mesmo, da forma que nós ajustamos nossa lente para ver o mundo. E aí eu busco trazer essa reflexão. Quem é que está sofrendo? Quem é que está pensando desse jeito do mundo? Quem é que está sentindo tudo isso do mundo? É a sua mente? É o seu ego? É a sua alma? É o seu espírito? Quem é que está sentindo tudo isso? Quem é que está olhando o mundo e trazendo essas informações? E criando esse mundo interno? Normalmente é a mente, normalmente é o ego. E aí essa mente, esse ego, por hábitos, por culturas, como a sociedade nos impôs, como fomos criados, nos afastou cada vez mais da verdade. Que existe uma verdade para cada um. E cada um tem a sua. Se a sua verdade é a vida eterna, se a sua verdade é um espírito eterno, se a sua verdade é que existe vida após morte, que isso aqui é só uma pequena passagem, se a sua verdade é a reencarnação, se a sua verdade é a ressurreição, se a sua verdade é que nada existe depois dessa vida, que você vai virar pó. Que você pegue a sua verdade e pratique a sua verdade diariamente todos os dias. Coloque a sua lente da sua verdade para olhar esse mundo. Para que você tenha menos sofrimento, menos ansiedade, menos depressão, menos raiva, tristeza, violência. E vamos dizer que a maioria de nós acredita que existe um Deus, um Criador. Ou os orixás, ou os deuses, ou as hierarquias superiores, não importa. Mas existe algo superior que comanda tudo isso, que criou tudo isso. E vamos falar aqui de Deus. Se Deus criou tudo isso, e se eu estou olhando para um mundo que eu acho que é errado, que é violento, que a humanidade não presta, que as pessoas não prestam, que está tudo errado, é óbvio entender que Deus errou. Ou entender que nada disso tem a ver com o divino, que nada disso faz parte do divino. Então essa eu acho que é o primeiro gatilho para a gente começar a olhar o mundo de maneira diferente. Primeiro entender que o mundo que nós vemos, que achamos que ele existe, existe dentro de nós, que nós criamos ele. Segundo, a maioria de nós tem esses pensamentos de sofrimento, de ansiedade, de depressão, de que o mundo está ruim, que está tudo errado, porque a gente está desconexo da nossa verdade, da nossa crença, da nossa fé. Porque quando você começa a trazer a fé para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, é como você coloca a sua alma, o seu espírito, para estar olhando o mundo, não mais sua mente e seu ego. E quando começamos a fazer isso e trazer nossa fé no dia a dia, começamos a entender que nós não somos esse corpo, que nós não somos esse nome, nós não somos essa carne, essa profissão, esse trabalho, essa posição social que nós temos. Nós estamos nesse momento desta maneira. Nós somos muito mais do que isso. Somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos co-criadores. E nós co-criamos. E qual é o mundo que você está co-criando? E essa é a sua responsabilidade. E quando você começa a trazer essa fé, trazer a sua verdade para o seu dia a dia, você começa a trocar, a sobrepor a toda essa crença, toda essa bagagem que você trouxe desse mundo horrível que você criou na sua mente, porque faz parte. A gente olha muita coisa no mundo e a gente acha errado. A gente não concorda, nós não concordamos com a maioria das coisas. Mas é que nós não temos condições de compreender Deus, o Criador, a criação, as hierarquias superiores. Que nós, nessa limitação da nossa mente,
nessa nossa limitação de ver o mundo, a gente quer colocar tudo em caixinhas, colocar rótulo em tudo. E como é que a gente faz isso com Deus, com a criação? Muitas vezes coisas acontecem no dia a dia que nós não entendemos, que nós achamos errado. Talvez na criação, na operação divina, no planejamento, no processo divino, aquilo vai se desdobrar em uma coisa muito melhor e muito maior, que nós não conseguimos compreender agora. Mesmo quando é conosco, às vezes doenças, desequilíbrios, desafios que nós passamos, tem um propósito divino muitas vezes. E muitas vezes são consequências daquilo que nós mesmos plantamos e não enxergamos. Porque se eu estou vendo um mundo ruim de violência, de enganação, de humanidade que não presta, que está tudo errado, eu começo a agir, reagir assim, eu começo a plantar isso. E o que é que eu vou colher lá na frente? As minhas atitudes, comportamentos, sentimentos e pensamentos. E o que Deus faz, o universo faz, na minha crença, na minha verdade, esses desafios são sempre tentando nos colocar de volta no caminho correto. Só que nós não temos capacidade, muitas vezes, para entender tudo isso. Principalmente levando essa vida acelerada e inconsciente que nós temos. Desatenta a tudo o que está acontecendo, desconectada da nossa fé e da nossa verdade. Como é que queremos compreender e viver uma vida plena, de paz, se não estamos nem presentes? Estamos sempre no futuro, no passado, ou essa lente de julgamento inadequada. Então, quando começamos a trazer a nossa verdade, cada um trazer a sua verdade para o dia a dia, eu começo a entender que está tudo certo. Se tem um Criador, uma hierarquia superior que tudo isso, está tudo certo. E o que eu preciso fazer é fazer a minha parte, com aquilo que eu tenho nesse momento. O que é que eu posso fazer de melhor nesse momento com aquilo que eu tenho, contribuindo com esse desígnio da criação que muitas vezes eu não entendo. Entender que se somos espíritos eternos, temos uma vida eterna, não somos esse corpo, estamos nessa pequena passagem terrena maravilhosa, porque esse planeta é maravilhoso. O que eu preciso fazer é aproveitar esse planeta aqui. Já falei algumas vezes, a maioria de nós não quer morrer. Deus o livre, bate na madeira 3 vezes, não fala disso. E óbvio, se a gente não quer morrer, porque a gente quer viver. Mas que vida você quer viver? Que vida você está vivendo? Uma vida num mundo horrível, de violência, de enganação, que não presta, de sofrimento, tristeza, de angústia, de depressão? Para quê? Leve uma vida que vale a pena ser vivida. Realmente não queira morrer, queira viver, mas queira viver de uma forma consciente, presente. E esse tempo aqui é muito precioso. Você está gastando esse tempo com o quê? Gastando esse tempo julgando as pessoas? Gastando esse tempo, dando seu tempo para redes sociais e telas o tempo inteiro, para pessoas que você nem conhece, esse tempo tão precioso. Hoje tem estudos que as pessoas estão ficando em média, tem estudos que as pessoas estão ficando em média 5 horas e meia numa rede social, numa tela de celular. Das 16 horas em média que está acordado. Para quê? Essa é a sua verdade? É para isso que você quer viver? Ou gasta sua energia assistindo programas, séries, jornais, notícias, que só trazem informações negativas para você, que só alimentam a sua negatividade, o seu medo, essa angústia, depressão? É para isso que você quer viver? Perde tempo discutindo, brigando, pensando em coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, do qual você não pode atuar agora, a não ser mandando bons pensamentos e orações. Mas perde seu tempo com isso. Para que levar uma vida assim? E aí você começa mentalmente a criar um mundo negativo. A ciência comprova que tudo é energia, tudo é vibração. Essa planta aqui, ela está vibrando. Esse casaco, essa touca, o ar, tudo que está aqui à minha volta está vibrando. Esses sons que estão chegando estão vibrando. E é uma troca energética. Aquilo que você consome na tela todo dia, aquilo que você vê na TV, nos jornais, é vibração. E você está recebendo aquilo. E o seu corpo está interagindo, entrando naquela frequência de vibração. Então isso também é responsabilidade sua. O que é que você está consumindo? Que ambiente você está frequentando? Com quem você está conversando? Que assuntos você vem trazendo no seu dia a dia? O que é que você está pensando e sentindo todos os dias? Isso vai formando o seu mundo à sua volta. Então assuma essa responsabilidade de cuidar daquilo que você alimenta, seu corpo, sua mente, sua alma. Coloque a sua verdade, a sua fé todos os dias em prática. Diga para você, está tudo bem. Quando vê aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, aquela raiva, aquela violência, respire. Esteja presente, sinta o ar entrar e sair de você. Respire e fale, está tudo bem, está tudo certo. Tem uma hierarquia superior, tem Deus no comando.
E o que eu posso fazer nesse momento agora, com esse tempo tão precioso que eu tenho aqui nesse planeta? Deus tem expectativa sobre nós. Nós viemos para cá para cumprir nosso papel nessa missão, e cada um a sua, do seu jeito. Mas quando eu começo a vibrar e reverberar coisas boas, trazer a minha verdade, eu vou me transformando meu corpo físico, meus outros corpos, meus campos energéticos, e ao mesmo tempo vou impactando todo mundo que está à minha volta, com exemplos, com atitudes, comportamentos e principalmente vibração. Então assuma essa responsabilidade. Olhe para o mundo com outros olhos, os olhos da sua fé e da sua verdade. Porque quando a gente olha para o mundo julgando, achando que está errado, a gente está achando que Deus errou. É como se falasse, ó Deus, desculpa intervir aí no seu trabalho, mas eu dei uma olhada ali, o que está acontecendo do lado do mundo, aqui pertinho, ó, o senhor deu uma errada. Eu tô aqui, tô de olho, eu tô cuidando pro senhor aqui, então dá uma consertada ali. Isso é muito ego, isso é muita prepotência, isso é querer brincar de Deus. O que está acontecendo lá fora está acontecendo. E o único que você pode fazer é mudar você, é transformar você, seus pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos e vibrações. O tempo inteiro. E cada um faz do seu jeito. Precisa estar presente o tempo inteiro. Põe alarme no celular. Faça orações durante o dia. Faça meditações. Faça respirações. Não sei. Põe post-it. Papelzinho colorido colado nas paredes. Para que te tragam essa presença e lembrança de que você tem que estar vivendo aqui agora. Se está dirigindo, está dirigindo. Se está orando, está orando. Se está conversando com alguém, esteja presente conversando com alguém. E gaste seu tempo com aquilo que faz sentido com a sua verdade e com a sua fé. E repita várias vezes. Está tudo certo. Está tudo bem. Como é que eu posso contribuir com o meu melhor? Com a minha essência, com a minha alma, com o meu espírito, com o meu amor. Com o que está acontecendo aqui. Seja mandando vibrações, bons pensamentos, fazendo uma oração, tendo atitude de comportamento. Porque você está gastando seu tempo com uma tela de pessoas que você nem conhece, pensando em coisas do outro lado do mundo que você não pode resolver da maneira que você está fazendo. E o que está passando à sua volta, porque o universo, Deus está colocando todo dia na sua frente a oportunidade de você poder contribuir. Você está deixando passar em branco. E às vezes quando você estiver presente, um único bom dia, um abraço, um beijo, um ato de carinho, um bilhete, um olhar, uma oração, uma vibração, porque está aparecendo no seu dia, todo dia ali na sua frente, pode fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas à sua volta e no mundo, sendo um co-criador de verdade. Então saia dessa ilusão de querer controlar o mundo, saia dessa ilusão de que está tudo errado, saia dessa ilusão de que Deus errou, de que o mundo não presta, que a humanidade é errada. Não, cada um está no seu momento, cada um na sua forma, da sua maneira. Deus sabe o que está fazendo. Contribua com Deus, sendo você a pessoa que você veio ser aqui nesse planeta. Sendo o amor, sendo a luz, sendo a presença, sendo a sabedoria. Mantendo o seu espírito e a sua alma eterna no controle. E não a sua mente, não o seu ego. Seja responsável. Seja um adulto maduro e responsável. Pare de querer exigir que tudo à sua volta aconteça da maneira que você quer. Faça as coisas acontecerem da maneira que Deus quer. E a melhor maneira é você entrando em contato com você mesmo, nessa auto-observação, afirmando que está tudo certo, está tudo bem, respirando, trazendo presença, consciência, trazendo sua verdade para o dia a dia, em tudo que você for fazer, colocar a sua verdade. A verdade do que é a vida para você. Quem é você nessa vida? O que é a eternidade? O que é a hierarquia superior? Como é que é a sua hierarquia? Deus, Jesus, Buda, Krishna, os orixás gostariam que você agisse nesse momento, fizesse nesse momento. Confie, tenha esperança e viva uma vida plena de amor, de luz, de confiança, colocando o seu melhor para fora, transbordando amor. Desejo uma semana maravilhosa para você, um grande beijo no coração e aproveite esse mundo maravilhoso.